Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a temática é a matemática financeira e nós vamos abordar o regime de juros simples. Basicamente, juros é a remuneração pelo uso de um capital emprestado. E no regime de juros simples, a taxa ela incide apenas sobre o capital inicial em todos os períodos. Existem outros regimes de juros onde a taxa não incide apenas no capital inicial, mas também nos juros do período anterior, que é o que a gente chama de juros compostos. Então, basicamente, juros simples é como um aluguel fixo pago pelo uso do dinheiro. O princípio fundamental da engenharia econômica descreve que o dinheiro possui valor no tempo. E esse conceito é fundamental para a gente entender a dinâmica dos juros. Bem, aqui tem alguns exemplos de como a gente pode encontrar juros simples no dia a dia, empréstimo pessoais com taxas fixas, algumas operações financeiras de curto prazo e atraso no pagamento de contas. O mais comum é a gente se deparar com o regime de juros composto, que foi o que eu mencionei anteriormente, de juros sobre juros. No entanto, a gente pode se deparar também com juros simples no dia a dia. Como eu calculo esses juros? Bem, a fórmula dos juros simples se dá pelo produto entre o capital inicial, a taxa de juros e o período. O capital inicial vai ser justamente o valor de aplicação inicialmente, ou então o valor de empréstimo. A taxa de juros vai ser justamente a taxa que vai incidir sobre esse valor, e o tempo vai ser o período de aplicação, ou então o período de empréstimo. É importante a gente reforçar que tanto a taxa quanto o período devem estar na mesma unidade. Então, se a taxa de juros for ao mês, o período tem que ser mês. Se a taxa de juros for ao ano, o período tem que ser ano. Caso não estejam na mesma unidade, a gente vai ter que converter. Vamos fazer um exemplo prático. Ana aplicou R$800 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, durante 5 meses. Quanto ela recebeu de juros? Bem, a gente sabe que a nossa fórmula é juros é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o período. E o que a questão nos dá? Capital inicial, que é o valor inicial de aplicação, que é os R$800. A taxa, que vai ser 4% ao mês. E o período de aplicação, que é de 5 meses. Bem, como a gente pode ver, tanto a taxa quanto o período estão na mesma unidade, então a gente não precisa converter. É só aplicar direto na fórmula. Então, nossos juros vai ser igual ao capital inicial, que vai ser R$800, vezes a taxa de 4% ao mês, vezes o período, que é de 5 meses. Logo, nossos juros vai ser de R$160. Então, a Ana vai aplicar R$800 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês, e daqui a 5 meses ela vai receber R$160 a mais por essa aplicação. Ela vai receber os R$800, que é o valor inicial, mais esses R$160 de juros. Vamos fazer um outro exemplo? Um celular custa R$1.000 à vista e a loja oferece pagamento em 3 parcelas com juros simples de 5% ao mês. Qual o valor total pago? Bem, a questão nos dá o capital inicial, que vai ser R$1.000, que vai ser o valor do celular à vista. A taxa de juros, que vai ser de 5% ao mês. E o período, que vai ser 3 parcelas. Bem, a gente pode ver que está na mesma unidade, tanto a taxa quanto o período, então é só aplicar na fórmula. A nossa fórmula é juros igual ao produto desses elementos. Então, juros é igual ao capital inicial, que é R$1.000, vezes a taxa,
de 5% vezes o período, que são as parcelas. Logo, nosso juros vai ser de R$150. Mas a questão pede qual o valor total pago. O valor total pago vai ser o valor à vista mais esses juros a mais. Então, que é o que a gente chama de montante. Então, o nosso montante M vai ser o capital inicial, que é o valor à vista, mais esses juros, que é o J. Logo, o montante é igual a 1.000, que é o capital inicial, mais os juros que a gente acabou de calcular, de 150. Então, o montante é igual a 1.150. Então, o valor total a ser pago pelo celular é de R$1.150. Bem, essa foi a nossa videoaula sobre regime de juros simples. Obrigado.